E a gente vai fazer um comentário e depois vamos falar sobre esses 4 versículos, né? Versículo 16, Salmo 37, versículo 16 ao 19. Vale mais o pouco que tem o justo do que a riqueza de muitos ímpios. Pois os braços dos ímpios se quebrarão, mas o Senhor sustém os justos. O Senhor conhece os dias dos retos, e a sua herança permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias maus, e nos dias de fome se fartarão. Olha que coisa tremenda. Curva a sua cabeça, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, nós oramos nesse momento. E te agradecemos nesse dia, Senhor. Nesse dia de ceia, nesse dia que os teus filhos estão reunidos. Senhor, fala o nosso coração. Abre o entendimento, Senhor, em nome de Jesus. Ó Deus, em nome de Jesus, que tu venhas a dar toda a direção. Senhor, que venham a entender a palavra dessa noite. Ó meu Deus, e que, meu Deus, nós venhamos a sair daqui fortalecidos para andarmos mais uma jornada. É o que eu te peço. Espírito Santo, amigo, tu tens a liberdade. Toma o teu principal lugar. Espírito Santo, fala aos corações, abre os ouvidos espirituais e que me use como canal, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Glória a Deus. Uma palavra simples, mas também não pode se estender muito. Tremendo isso aqui, nós estamos no meio da provisão e eu fiquei meditando nesse trecho, que todo o Salmo 37 é um salmo tremendo. A gente vai analisar esse salmo escrito por Davi. Para quem não sabe, salmos são orações, são cânticos, né, que vêm expressar o nome do Senhor, vêm engrandecer o nome do Senhor. Então são orações e cânticos que engrandecem e louvam a Deus, né? Salmos, ela vem de uma palavra, Tehillim, do hebraico, T-E-H-I-L-L, 2 L's, I-M. Eu coloquei aqui uma palavra para não esquecer, que quer dizer louvores. Louvores. Então, nos salmos, é uma forma daquele que escreve expressar, né, a natureza de Deus, expressar a alegria, expressar gratidão a Deus, expressar confiança a Deus. Os salmos foram escritos para expressar, né, as orientações de Deus. Os salmos foram escritos para engrandecer o nome do Senhor no momento de guerra, no momento de luta. Era uma forma de experiências do salmista com o Senhor, de expressar, né, quem era Deus para ele. Era uma forma de uma experiência, de mostrar não só a natureza, mas momentos de alegria, momentos de tristezas, né, e é tremendo isso. São, no total, 150 salmos. Só Davi escreveu 73 salmos. Se você analisar os salmos de Davi, são momentos que ele passou na vida. Momentos de vitória, momentos de alegria, momentos que ele estava em guerra, momentos de escassez. Cada fase da vida da pessoa, muitas vezes era expressa em salmos. Os salmos eram lidos, cantados, né, no templo, em Jerusalém. E faz efeito até hoje, né, para a gente. Era uma forma de se conectar, experiências que você viveu e de se conectar com Deus, né? E isso é tremendo. O Salmo, esse 37, né? Davi, ele escreveu o Salmo 37 no seu momento de velhice. E Davi, quando ele narrou esse salmo, é um salmo de sabedoria. Por que é um salmo de sabedoria? Porque quando você lê ele, você vai entender que ele expressa o curso da vida dele e os entendimentos.
e a comparação do justo com o ímpio, que as coisas do justo são duradouras, mas dos ímpios é temporário, passa. Ele faz uma comparação o tempo todo do justo com o ímpio, de tudo aquilo que ele aprendeu no decorrer da vida dele, o que ele observou. E ele passa para a gente isso. Ele passa para você e para mim. Para quê? Para que nós não venhamos errar. E é algo tremendo quando a gente lê essa parte do Salmo 37, do versículo 16 ao 19. E esse salmo também, ele mostra provisões para as nossas necessidades. Seja necessidades físicas, seja necessidades emocionais, tudo aquilo que você precisa. Tanto que logo no versículo 1 aí do Salmo 37, olha só, diz assim: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Olha só, meu amado, ele está falando bem claro que é por uma necessidade física. Ou seja, se você, o malfeitor, não fica indignado, suas emoções não ficam contrariadas, porque ele está avançando, porque no momento certo ele vai ser ceifado. Mas quem é justo herdará uma terra e nada vai faltar. Tem gente justa aqui, tem gente que vai, aleluia, toma posse da terra, dá glória a Deus. Nós somos nós. Deus tem uma promessa: herdará a terra. Ou seja, você tem lugar para ficar e alimento para você. Não falta nada. Então faz uma comparação o tempo todo da transitoriedade das coisas na mão dos ímpios e nas coisas duradouras que o justo ganha. Então presta atenção nisso. Se você ler, você vai ver essa comparação. Agora vamos analisar o que eu estou falando para você. Versículo 18, aliás, versículo 16, fala bem claro aí: vale mais o pouco que tem o justo do que a riqueza de muitos ímpios. Presta atenção, isso é uma coisa que o crente tem que aprender. Hoje a gente está vendo muita coisa dentro de igrejas, né? E hoje é colocado uma visão de ter as coisas muito forte, que gera testemunhos, né? Não que seja errado, e a gente vai falar sobre isso. Mas quando Deus fala aí, Ele está falando aí: vale mais o pouco que tem o justo do que a riqueza dos ímpios. Riqueza aí, quando você vai buscar no original, entre aspas, está dizendo barulho, está dizendo falta de paz, está dizendo situação difíceis que você passa, né? Eu coloquei aqui, né? Está dizendo tumulto, barulho, falta de paz, exposição que você recebe devido aos excessos que estão na tua mão. O ímpio tem isso. Então, quando você fala riqueza aí, quando ele está falando que tudo isso vem com a riqueza quando está na mão daquele que verdadeiramente não acredita, não tem um relacionamento com o Pai, que depende de si mesmo. Vai ter crescimento, vai prosperar na vida? Vai, mas com isso vai ter problema, vai ter falta de paz, vai ter tumulto, vai ter dor de cabeça, porque não tem a orientação que você e eu temos. Você está me entendendo? Dá glória a Deus? Porque agir com justiça de Deus te torna justo. E o pouco que o justo tem na mão, amado, é direcionado por Deus. O pouco que você tem na mão, aleluia, vem da mão de Deus. E tudo aquilo que vem da mão de Deus, meu amado, é abençoado. Tudo aquilo que vem de Deus, vem através da justiça do Senhor, aleluia. E tudo que vem da mão de Deus, prospera mais do que a riqueza, meu amado. É melhor você ser próspero do que você ser rico sem a direção do Senhor. Porque a justiça sempre vai na frente da riqueza. A justiça é na frente da riqueza. O texto mostra isso. Vale mais você ser justo do que você ser um ímpio rico. Entenda isso, meu irmão. É melhor você ter pouco, mas com a mão do Senhor sobre a tua vida,
do que você ter muito e você perde a principal coisa que o ser humano quer. O ser humano quer paz. Presta atenção, você andando com o Senhor tem a justiça que gera paz. E muitas vezes, sem a direção de Deus, você perde a principal coisa. Você não tem a justiça do Senhor, você perde a paz. Você vive com os excessos, você vive uma vida tumultuada, uma vida confusa, uma vida familiar confusa. Coisas vão acontecendo, sabe por quê? Porque administradas as riquezas foram construídas por uma pessoa ímpia. Ímpia! Entenda isso, quando você fala a palavra ímpia, ímpios são todas as pessoas que não acreditam em Deus e não servem aos seus mandamentos. É diferente de gentio. Gentio não é o povo eleito, não é o povo escolhido de Deus, são pessoas normais de outras nações. Agora, ímpio são aqueles que não servem aos mandamentos. Ou seja, você tem riqueza, mas você, aleluia, não tem a bênção sobre essa riqueza. Quem está me entendendo? Quanto mais tem, menos paz tem. Quanto mais tem, menos paz, mais dores de cabeça. Eu vejo muita gente aí, você vê gente na mídia aí que está todo enrolado. Está todo, eu não vou dizer nome, a gente vai analisando. Você vê pela própria política, gente com dinheiro, mas meu amado, vivendo uma vida que eu não queria para mim. Eu prefiro viver com pouco, mas a bênção do Senhor está sobre a minha vida. Eu prefiro viver com pouco, mas o Senhor está comigo. Eu prefiro viver com pouco, mas eu deito e levanto tranquilo. É melhor, meu irmão, porque as coisas na mão, meu irmão, abençoadas na tua vida, mesmo sendo pouco, a mão de Deus estando lá, você prospera, você, aleluia, tem uma vida tranquila e farta. Aleluia. E eu coloquei aqui, as riquezas podem ser bênção ou maldição, dependendo da forma como você adquiriu. Ou seja, como você adquiriu a riqueza, o texto mostra que foi um ímpio, ou seja, foram pessoas que não seguem os mandamentos, são pessoas que não são direcionadas por Deus. Amado, você pode adquirir, por você não ter uma direção do Pai, adquirir riquezas, coisas, bens, muitas vezes sem a aprovação do Senhor. Aleluia, e por isso você não ser abençoado. Pior coisa é você estar com coisas na mão sem a bênção de Deus. Vai gerar tumulto, vai gerar confusão, vai gerar falta de paz, vai gerar barulho. Quando você vai no original, fala assim, ó, barulho, tumulto. Se fosse assim, meu amado, rico, não cometia suicídio, não tiraria a vida. O que tem de rico que perde a vida. O que tem de rico que na Zona Sul entrega a sua vida às drogas, às bebedeiras, ou então estão depressivos. O que tem de gente se matando e com dinheiro na conta. Presta atenção, riqueza não te traz alegria, mas presta atenção, riqueza com a justiça do Senhor, aleluia, vai te gerar paz, vai te gerar bem, vai te gerar, sabe, amado, a presença de Deus. E eu queria falar isso para você, não que você não possa ser rico, eu quero mais que você cresça, eu quero mais que você prospere, mas entenda o seguinte, se for para ter uma riqueza, você perder a justiça, não faça isso. Tem muita gente que começou na presença de Deus justo, entendeu a justiça, mas quis crescer, se tornou um rico ímpio. Amado, não troca a justiça e a paz por dinheiro nenhum, porque toda a justiça de Deus vai gerar paz, a paz que excede o entendimento, vai gerar a bênção do Senhor. Mas vale o pouco na mão de uma pessoa que entende a justiça de Deus. Ou seja, quando ele fala a mão do justo, são aqueles que seguem os mandamentos, são aqueles que vivem pela justiça do Senhor. Eu não troco o pouco pelo muito, apesar que tem gente que troca. Tem gente que começa bem na presença de Deus, vai crescendo e vai indo por caminhos que não são aprovados pelo Senhor. E a gente vê isso na própria Bíblia. Os filhos de Eli e outras coisas, gente fazendo coisas, aberrações, usando a palavra de Deus, sendo, entre aspas, um cristão. E eu queria fazer esse alerta.
Eu mesmo já conheci pessoas no meio cristão, pastores que cresceram e se perderam com aquilo que começou até bem, mas foi tomando um rumo totalmente contrário. E o diabo sabe aonde você tem a fraqueza. A pessoa foi prosperando, se perdeu na própria riqueza. E quando ele se perdeu na própria riqueza, ficou enrolado com a justiça, perdeu o pastoreado, perdeu tudo. Isso acontece? Acontece. Porque a gente tem uma mentalidade, porque você está crescendo em riqueza, você, não, eu sou uma pessoa que sou rica, Deus está me abençoando. Depende da forma como você adquiriu, com quem você se relacionou e os meios que você usou. Riqueza não é sinal de justiça. Presta atenção, riqueza não é sinal de justiça. Riqueza externa não é sinal de justiça. A maior riqueza você já tem, está dentro de você. Saiba administrar, saiba gerenciar aquilo que Deus te deu. Saiba distribuir a maior riqueza que Ele te deu. A presença do Espírito Santo, a salvação, é a maior riqueza que temos. Essa é a maior riqueza, teu nome está escrito no livro da vida. Nada vale você negociar isso. Muita gente negociando o evangelho. Não faça isso. Deus olha o justo. Mais vale. Davi, ele passou a vida toda. Chegou no momento, ele na velhice dele. Caramba, era melhor ter pouco, mas ser justo, do que ser rico. Tem uma abundância, tem uma riqueza, mas está com uma vida totalmente fora da presença de Deus. Quem está me entendendo, dá glória a Deus? Aleluia, aleluia. A Bíblia fala uma coisa tremenda, presta atenção, meu irmão. Aí que ele, por isso que ele começa a falar isso, né? O mais importante que cresça dentro de você e que você não negocie a justiça e a paz. O Senhor te fez justo. Porque, meu amado, presta atenção, versículo aí 17, porque no momento das lutas, a Bíblia fala aí, que bem claro, fala assim, pois os braços dos ímpios se quebrarão, mas o Senhor sustém os justos. Quando você fala aí no original, ele está falando as armas, as lutas, as guerras que virão. Você vai ter que guerrear, você vai ter que se defender, você vai ter que avançar guerreando, mas com mão quebrada você não sustenta a arma, você não consegue combater, mas nós temos aquele que defende as nossas guerras, nós temos aquele que dá as armas certas, é o Senhor. É Ele que nos sustenta. Glória a Deus. Porque tem momento, meu irmão, que nenhum dinheiro, nenhuma riqueza vai te tirar de certas situações, se não for a direção de Deus. E todo mundo passa por isso. Se fosse assim, não teria um bocado de rico aí enrolado, cheio de problema. Tem coisa que Deus só libera para os dele. E não tem dinheiro que compre isso. Entenda isso, tem direções, tem tomadas de decisões que vêm do Senhor. Se você não tiver ligação com Ele, por mais que você tenha dinheiro, você se sente vazio, você se sente perdido, você se sente depressivo. E muitas vezes o que você mais quer, dinheiro não pode comprar. Tem coisas que o dinheiro não pode comprar. A riqueza que está dentro de você, que Deus te deu, mantém, guarda. Não abra mão dessa riqueza por outra riqueza aqui de fora. Quem está me entendendo? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A Bíblia diz, contentai-vos com os que tendes. Hebreus capítulo 13, versículo 5. Contentai-vos com o que tendes, porque Ele tem dito, de maneira alguma te deixarei. Nunca jamais te desampararei. É palavra do Senhor, bem clara para a gente. Aleluia! Contenta com o que está na tua mão, porque tem uma palavra para tu e para a minha vida. A boa mão do Senhor está sobre você, a boa mão do Senhor está sobre os seus negócios. Não te desampara, não te deixa. Pode vir com pouco ou pode estar com muito. Quando tem a mão de Deus, tudo é diferente, tudo flui. É a palavra dele. Não te deixarei, não te desampararei. Ou seja, ele está do teu lado e ele não te desampara.
no momento de aflição, no momento, quando a palavra desamparar, no momento que você está mais difícil, perdido, abatido, aí vem o amparo do Senhor, Ele te abraça, Ele te mostra um caminho certo e bom. Glória a Deus. Não é só ficar do teu lado, Ele te ampara nos momentos difíceis. Por isso nós temos que contentar com o que vem para a mão nossa. Muitas vezes Deus só permite aquilo, é a porção diária. Amado, é a porção que Deus te deu, para você se manter e para você viver. É a riqueza do dia de hoje, é isso aqui. Glória a Deus. Por quê, pastor? Porque a maior riqueza está dentro de você. Você é rico, nem sabe muitas vezes. Eu estou falando para você isso hoje. A maior riqueza é a presença de Deus na tua e na minha vida. Essa é a maior riqueza. O restante, Deus proverá. O restante, Deus vai manter. O restante, como diz o texto, Deus vai suster. O restante, nas tuas guerras, nos momentos difíceis, o ímpio não vai ter como guerrear e como lutar, mas o Senhor guerreia nossas guerras. Ele não te desampara. Glória a Deus por isso. Aleluia. Segundo aí, terceiro versículo, versículo 18. O Senhor conhece os dias dos retos e a sua herança permanecerá para sempre. O Senhor conhece os dias dos retos e a sua herança permanecerá para sempre. Mais uma promessa da provisão de Deus duradoura. Os teus dias estão na palma da mão de Deus. Olha só que coisa tremenda. Quando ele fala aí, no versículo 18, o Senhor conhece os dias dos retos, Ele está dizendo o seguinte para você e para mim. Aleluia, eu controlo a tua vida desde o início do teu nascimento, desde o ventre da tua mãe, antes de você nascer. Você está na palma da minha mão. O teu início e o teu fim eu tenho controle. Eu sou o alfa e o ômega. Tudo que acontece na tua vida, eu tenho controle. Fica tranquilo. Tudo, nada pode sair das minhas mãos. É o Senhor que está falando isso para você. Aleluia, antes que houvesse dia, eu era, e nada pode sair das minhas mãos. Operando Deus, quem impedirá? Aleluia, aleluia. Isaías 43 fala isso, e é isso que eu queria falar para você. Ou seja, Deus sabe tudo sobre você, como será a tua vida, e nada pode atrapalhar isso. Se Deus tem um plano na tua vida, amado, você pode passar pelo funil, pela pereira, o sol pode nascer quadrado, você passar pelo deserto, nada sai do controle de Deus. Se Ele te der uma palavra, vai acontecer em nome de Jesus. Você pode passar por tudo, porque o texto mostra bem claro, está no controle dEle a tua vida. Está no controle dEle a tua vida. Porque você, presta atenção agora nisso. Olha o que o texto fala aí. O Senhor conhece os dias dos retos, e a sua herança permanecerá para sempre. Sabe o que é herança? Herança é você adquirir algo por sucessão. Seja bem, seja patrimônio, seja terras. No nosso caso, aleluia, nós temos terras, nós temos promessas, nós somos salvos, nós vamos herdar uma terra, nós temos vida eterna com o Senhor, é promessa dEle para tu e para a minha vida, nós temos uma herança. E o mais interessante disso, Deus também tem. Pastor, Deus também tem uma herança? Tem, bem claro. Salmo 33, versículo 12 diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, o povo que Ele escolheu, sua herança. Aleluia, tem uma notícia para te dizer. Aleluia, você é herança do Senhor, você é povo dEle, você é separado dEle. Além de você ter uma herança, você é uma herança também. Glória a Deus, por isso que Ele te guarda, por isso que Ele cuida de você, por isso que Ele protege, porque você é herança do Senhor. Você é separado dEle, eu sou separado dEle, nós fazemos parte da família de Deus, herança do Senhor. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Tem gente que é do Senhor aqui? Aleluia, aleluia. Tem algo preparado para você, tem algo separado para você, tem algo para você herdar. Aleluia. E naquele grande dia nós vamos estar todos juntos e vamos ver como Ele é, para honra e glória do nome do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. O justo trabalha com o duradouro, um ímpio com o temporário. E até o próprio Deus tem herança, como eu falei aqui.
Entenda isso, meu irmão. Você tem herança que o Senhor separou para você, mas o texto aí está falando da herança dele. O texto fala bem claro isso. O Senhor conhece os dias dos retos. Ele tem o controle da tua vida porque você é herança. Porque faz parte. Você é dele. No dia que você aceitou a Jesus, você entregou a vida a ele. Como você conseguiu isso? No dia, aleluia, no dia que ele entregou o filho dele para morrer na cruz por você, e você entendeu isso? Você foi tomado como posse para a honra e glória do nome do Senhor. Estamos libertos do mundo, mas nós somos escravos de Cristo. Essa é a maior alegria que nós temos que ter. Nós temos um Deus que cuida da gente. Nós temos um Deus que nos mantém. Quando ele fala de justo, volto a falar. Todos aqueles que praticam a justiça, vivem da justiça do Senhor. É visto como Deus como um justo, que entregou sua vida a Ele. E procura viver sobre a justiça. Você é um separado. Tem algo para você. Tem algo separado para você. E tem um Pai te esperando todos os dias. Quem se sente alegre por isso? Dá um glória a Deus bem alto para Ele ouvir. Aleluia. 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 Por isso que Ele conhece teus dias. Cada dia seu, cada situação que você vive, Ele conhece você. Porque o justo depende. O justo é um dependente. O ímpio depende dele mesmo. Por isso as coisas do ímpio são temporárias. Davi, ele fez essa comparação, ele começou a entender isso. No decorrer de sua vida, ele parou, ele escreveu o Salmo 37. Ele começou a analisar essas coisas. A provisão de Deus, como é duradoura para um justo. E aquele que não vive da provisão de Deus, vive da sua própria. As coisas são temporárias, as coisas passam. Gera tumulto, gera falta de paz, gera barulho, gera excessos. Glória a Deus por isso. Aleluia. Versículo 19. Não serão envergonhados nos dias maus e nos dias de fome se fartarão. Promessa de Deus para a tua vida e para a minha vida. Fica tranquilo, a provisão nunca falta. É isso que ele está falando aqui. A provisão nunca falta. Quem já passou por experiências assim? Quando eu falo provisão, minha irmã, a gente só pensa, eu volto a falar em comida e em bebida. Provisão é tudo aquilo que é necessário para te manter de pé. Seja necessidades físicas e espirituais, ou coisas que venham manter tua emoção equilibrada. Deus entra com provisão. É isso. E ele fala aí bem claro, não serão envergonhados nos dias maus e nos dias de fome, se fartarão. Aí você vai falar, mas pastor, se eu tenho herança do Senhor, se eu sou herança de Deus, por que eu vivo dias maus? Porque eu tenho que viver isso. Pô, mano, presta atenção, vamos parar, vamos pensar. Poxa, imagine, aquele que aceita Jesus, a vida dele muda, tudo fica bom, tudo fica certinho. Você vivendo num mundo que está cheio de gente que não teve um encontro com o Senhor verdadeiro. Imagine lá, o texto aqui fala do ímpio. Imagine pessoas que não entregaram suas vidas a Jesus. Você aceita Jesus, tudo muda, tudo melhora. Tudo fica certinho, você não fica doente, a tua conta está sempre cheia, tudo dá certo. Imagine o teu parente, imagine o teu vizinho. Pessoas vendo a mudança na tua vida, isso é tremendo, converte pessoas verdadeiramente, converte. Mas, amado, muitos iriam para o Senhor com uma certa intenção, não ia ter um novo nascimento. Muitos não querem levar uma vida de sacrifício, uma vida de entrega, mas eles querem as benesses. Então tu está vendo, pô, vou aceitar esse Deus dele ali e vou. Muitas pessoas iriam chegar perante a Deus por interesse, meu irmão. Presta atenção, não foi você que encontrou o Senhor, foi o Senhor primeiramente que encontrou teu coração. O Espírito Santo te visitou, então Ele te escolheu e Ele te separou. É diferente. E a Bíblia fala em Mateus capítulo 5, 45. Entenda isso, meu amado. Fala assim, pois Ele fez nascer o seu sol sobre maus e bons, e faz chover sobre justos e injustos. Ou seja, a vida é igual para todo mundo. O que pode acontecer contigo pode acontecer comigo, com qualquer um. Tem coisas que
é inerente. Entenda que nós éramos maus, pecadores, o Senhor te escolheu. Você teve um encontro com o seu Espírito Santo, você abriu o coração, Ele entrou. Aí você tomou o posicionamento de entregar a sua vida a Ele. Ele, a Bíblia fala, e é bem claro que nós temos, Ele te escolheu antes. Ele te escolheu primeiro. Ele já sabia da tua trajetória. Ele já sabia como sabia de Jeremias. Então houve uma escolha antes de tudo, já preparou você. E a Bíblia fala também sobre isso, que o sol nasce para maus e bons e faz chover para justos e injustos. Eclesiastes capítulo 4 e 7 falam uma coisa tremenda e mais clara ainda. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro, como ao impuro. Ou seja, o ímpio. Tudo sucede igual. A diferença está quando você é colocado à prova, qual é a sua reação e resposta que você vai dar à situação que você está vivendo. Que resposta você dá? Como você reage a certas coisas que acontecem? É aí que faz a diferença. A tua reação são certas ou são erradas? As tuas reações, você confia ou não confia? As suas reações são boas ou más? É você que diz, porque todo mundo passa por situações parecidas muitas vezes na vida, mas a sua reação em resposta àquilo que faz toda a diferença na tua vida. Aí você vai mostrar verdadeiramente se você é um aprovado de Deus. Aí você vai mostrar verdadeiramente se você acredita naquele que está na tua vida ao teu lado. Aí você vai mostrar verdadeiramente que você sofreu uma mudança de caráter. É no sufoco muitas vezes que a gente passa, que nós mostramos a mudança de caráter. É no sufoco que nós mostramos muitas vezes que nós somos aprovados. É no sufoco muitas vezes que você verdadeiramente vai acreditar naquele que está do teu lado. São nos momentos muitas vezes difíceis que nós passamos. A forma como você responde a isso faz toda a diferença. Porque todo mundo passa. Eu posso passar por situações de desemprego, por dificuldades, mas eu entrego minha mão ao Senhor, minha vida ao Senhor. Eu acredito que no momento certo, Ele vai fazer coisas grandes. O ímpio de repente vai se deixar levar por uma coisa errada, vai vender alguma coisa que é ilícita, ele vai tomar porque ele quer somente a provisão. Pelo contrário, aleluia, eu entreguei o meu coração ao Senhor, e a provisão vem dEle. Eu não preciso me mover de uma forma errada, porque eu sei que o Senhor sabe da minha necessidade. Eu já tive situações difíceis como outros aqui, e ofereceram coisas para fazer, comprar, vender, que não era certa. Qual é a sua posição no momento desse? Ah, não, estou precisando, Deus entende. Deus não entende, não. E quando você toma uma posição de ímpio, isso quer dizer que você não confia. Qual é a resposta que nós damos no momento que as coisas apertam? É aí que faz a diferença do justo com o ímpio, do mal com o bom. E se tem gente justa aqui, dá um glória a Deus. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Se permaneça fiel ao Senhor, meu amado. Independente do momento que você esteja passando, fiel é Deus. Ele não vai te deixar tentar além das suas forças. Antes disso, a Bíblia fala, Ele dará o escape, para que possais suportar. Se a gente acredita nisso, você já está dando a resposta para o mal. Você já está dizendo, opa, aqui não. Aqui reina o Senhor. A Bíblia fala em Mateus capítulo 4, versículo 4, e eu vou terminar. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Entenda isso, meu amado. Por mais riquezas que apresentem para você, nem só de pão, nem só das coisas físicas. Deus fala que o mais importante é a justiça. Deus fala que o mais importante é a sua direção. Deus fala que o mais importante é tudo aquilo que Ele orienta o homem, você e eu, a fazer. Davi entendeu isso. Por isso que lá no versículo 25 desse capítulo 37, ele fala algo tremendo e você sabe. Fui moço, mas agora sou velho. Mas nunca vi um desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. No momento de velhice, Davi ele fez uma análise
Davi foi rejeitado, foi criticado pelos irmãos, foi esquecido, passou por várias nuances. Mas ele entendeu na sua velhice que todo aquele que é justo, nada faltará. Todo aquele que é correto perante a Deus, Deus não deixa mendigar o pão. E a sua descendência também não. A conclusão de Davi é um ensino para você e para mim. Ele no final de sua vida entendeu que nada falta para aquele que pratica a justiça do Senhor. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Aleluia. Viva a verdade.